trabalho sobre a arte sacra. As figuras estão lá, as imagens. E eu ainda fui perguntar a um padre, para ver se que santo é este. Assim. Eu tive que comprar um livro, tem lá vários livros sobre os santos. Quer dizer, vou ao tributo, está lá o atributo, pronto. O que é por exemplo, um castelo, o que é o castelo, uma torre de um castelo, é Santa Bárbara, não é? Tem assim, cada um tem, vou lá, tem um castelo, para ver, é Santa Bárbara, etc. Então todos esses aí são santos que têm a sua especificação, tem o seu significado, quem é cada um? Pois, cada um tem, mas agora aqui tinha que ver também através do, todos têm um atributo, chama-se atributo, e esse atributo é que os identifica. Professor, e aquela fachada que o senhor mostrou? É de qual catedral essa daí? Esta aqui também, mas quase todas elas têm este Cristo assim rodeado, quase todas as igrejas têm anteriores. Esta aqui é de Chartres também. Porque Chartres tem uma parte antiga, esta aqui ainda é quase românica, não é gótica. Embora o arco já seja o arco quebrado. Mas ela tem uma parte antiga e uma parte já gótica. Mas isso todas as igrejas românicas apresentavam-se a Cristo. Tanto que é interessante já agora, por menor. Cristo, há um período, a Idade Média, quando se volta a aprender a construir, porque com as invasões dos bárbaros as cidades foram abandonadas. As técnicas de construção que os romanos tinham atingido já a um nível elevadíssimo foram esquecidas, porque não havia mais cidades. Foram viver no campo, desde a ruralização, todo mundo foi viver no campo. Tanto mais que desapareceu moedas, tinham que produzir a própria alimentação. Não havia mais mercados, não havia nada. E isso num período chamado feudal. Acabou tudo. Só voltam a ressurgir cidades depois da chamada a Revolução Agrícola, começam a produzir novos produtos, novos alimentos, já começa a haver excedentes agrícolas, porque antes só produziam aquilo que era para a sua alimentação. Não havia como trocar nem vender. Então surge a cidade, depois vem o comércio, etc. Bem, o que é que acontece? Acontece que nesse período, primeiro é chamado românico. Quem vai inventar, ou quem vai... Inventar não, porque eles vão procurar estudar como é que os romanos construíam e voltam a construir, são as ordens religiosas. Constroem os mosteiros, principalmente os beneditinos. São eles que constroem. Isso no período feudal, antes das cidades. Bem, então, o Cristo que aparece nesse período feudal é um Cristo que viam aqui, sentado num trono, rodeado dos seus evangelistas, geralmente presidindo aqui, ao juízo final, condenando uns, mandando todos para o inferno e os outros levados para o céu. Agora, ele aparece sempre com o aspecto de justiceiro, é o homem que faz a justiça, o homem não, o Deus justiceiro, que condena aqueles que erraram. Bem, no gótico as coisas mudam, talvez por influência de São Francisco de Assis. No gótico, Cristo despoja-se dos seus trajes reais e aparece só com o manto amarrado na cintura, com o peito nu. E sempre já com um sorriso, mas é diferente, não é? Já aparece mais como o pai, aquele que perdoa, não aquele que condena. No primeiro período é o justiceiro, aquele que condena. Também lembra-se na arte bizantina, também o que aparece lá é aquele Cristo chamado Pantocrata. Vejam que os vitrais mostram também exatamente histórias, todos eles são narrativos. Aqui nem sei que história é essa, aqui todo mundo sabe, a crucificação, este também fica em Chartres. Pronto, agora vamos ver o tempo na pintura. Vemos o tempo na arquitetura, que é fácil, não é? Porque tem um itinerário, é um espaço maior, etc. Tem figuras, tal. Vamos ver a pintura. Vejam, tem 3 tempos. Também tinha na arquitetura. O tempo de criação do quadro, o tempo de contemplação e o tempo representado. Vamos ver um exemplo. Este. Rembrandt, também mais adiante vamos analisar esse quadro de Rembrandt. Tem 2 versões, mas agora só antecipando já um pouquinho. O que é essa ceia de Emaús? Os peregrinos de Emaús. Cristo ressuscitou. Apareceu primeiro a quem, sabem? A Maria Madalena. Até se chama essa cena, que aparece também muito representada nas artes, que é Noli me tangere. Ainda está naquela passagem de espiritual para material e não quer que ela a toque. Não toques. E depois, conta São Lucas, este é o Evangelho de São Lucas, ele vai dirigir-se ao final da tarde para uma estalagem e encontra 2 indivíduos. Presta atenção, os indivíduos não reconhecem. E começam a conversar.
E eles, uma questão de simpatia, olha, vamos aqui jantar nesta estalagem, jante connosco. Cristo aceita. Bom, eles são dois apóstolos, companheiros dele. Mas ele nunca passou pela cabeça, não é, que eles viram Cristo morto, que agora estava vivo. O glorioso. Agora vejam aqui, é o momento em que Cristo se revela. Ao se referir durante o jantar ao pão e ao vinho, olha o espanto deste santo aqui. Claro que o garçom não sabe nada. E o outro também. Ficam preocupados, aflitos, quer dizer, de repente reconheceram. Mas a outra saída de Emaús que estudaremos mais adiante ainda é mais interessante. É como se fosse uma visão. É o outro evangelho, é como se ele de repente surgisse do nada, como esses efeitos especiais que a gente vê no cinema, não é? Há um clarão e de repente começa a formar a figura de Cristo. Pode continuar. Vejam, aqui, os chamados primitivos italianos, a palavra primitivo, vou falar mais adiante sobre isso, na próxima aula. Mas a arte primitiva, inicialmente, era relacionada à arte dos povos primitivos. Era a arte primitiva, a arte dos índios. Era a arte primitiva,